Depois de anos acreditando que estava acima de tudo e de todos, Marco Aurélio verá seu império desmoronar diante dos olhos do país. A tentativa desesperada de fuga com Leila e o pequeno Bruno termina em humilhação. A prisão o coloca frente a frente com o desprezo do filho Tiago, e o julgamento transforma sua arrogância em lição pública. Cada passo dessa queda expõe uma verdade poderosa. O poder sem ética tem prazo de validade e a justiça pode até tardar, mas nunca falha. Mas será que um homem capaz de tudo vai aceitar o próprio fim em silêncio? Ou ainda guarda um último golpe? Descubra agora! O calor da manhã gruda na pele quando Marco Aurélio pisa na brita da pista clandestina. O terno impecável contrasta com o olhar febril de quem já provou do poder e não aceita o gosto da queda. Ele aperta o punho, aponta para o jato reluzindo ao sol e rosna. Ninguém vai me prender! Leila caminha ao lado, respiração curta, salto afundando no chão irregular. Marco, ainda dá tempo de voltar atrás. Atrás é só para covardes. Eu cheguei até aqui porque nunca parei. Corta ele, sem desviar os olhos do avião. O rotor do helicóptero gira ao longe. O rugido do jato cresce. E o vento levanta poeira como se o próprio lugar tentasse esconder seus rastros. O piloto acena. 2 homens checam pranchetas. Tudo parece sincronizado. Parece. Porque destino não aceita suborno. Marco ergue o queixo, veste o sorriso que costuma humilhar o mundo. Olha bem, Leila. É assim que se vence, acima de todos. Ela segura o braço dele, firme. Não confunde fuga com vitória. Poder sem consciência é precipício. E você está na beira. Ele puxa o braço, irritado. Mas a frase perfura a armadura. Por um segundo, a memória morde. Promessas quebradas. Alianças traídas. Números maquiados. O coração acelera. Orgulho chama isso de fúria, mas é medo. O medo é o alarme da consciência. O vento muda. Um rádio chia. O piloto endurece o olhar. Leila percebe primeiro. Sombras se alongam na cerca. Movimentos discretos nas laterais do hangar. Marco, tem algo errado. Nada que dinheiro não resolva. Ele sussurra, embora a voz traia o tremor. Uma verdade rasga o ar, tão afiada quanto o ruído das hélices. Ninguém vence a própria mentira para sempre. Quem brinca com leis, cedo ou tarde, aprende que o mundo gira e cobra. Então, ao fundo, um lampejo azul corta a poeira. Outro e outro. O rádio do piloto estala. Procedimento cancelado. Marco congela. Leila fecha os olhos. O jato mantém as turbinas quentes. Mas o tabuleiro já não é dele. Porque exatamente agora, a primeira peça da queda se move. E o jogo muda de lado. O sol do campo dos Afonsos queima a pele como se o próprio destino quisesse deixar uma marca naquele momento. Marco Aurélio caminha com passos apressados, segurando a mão de Leila, enquanto o pequeno Bruno corre inocente ao lado deles. O jatinho reluz ao fundo, símbolo de um plano audacioso que ele acredita ser infalível. Adeus, Brasil! Ele ironiza, levantando o queixo como quem desafia o mundo. Mas a vida tem um jeito implacável de lembrar aos arrogantes que ninguém está acima dela. O que Marco não sabe é que cada movimento foi previsto, cada passo monitorado. À medida que se aproximam da aeronave, um som distante corta o ar quente. Sirenes. Primeiro uma, depois várias. O chão treme sob as rodas de viaturas que cercam a pista. Leila para de andar. Marco, tem alguma coisa errada. Ele tenta disfarçar o pânico com um sorriso torto. Relaxa, ninguém tem coragem de encostar em mim. Mas a frase morre na garganta quando 2 figuras emergem das sombras com armas em punho e autoridade no olhar. Acabou, Marco Aurélio. Desta vez você não vai fugir. O tempo desacelera. O rugido do jatinho se mistura ao som seco das ordens policiais. Bruno se esconde atrás da mãe, Leila cobre a boca em desespero. Marco, ainda tentando manter a pose, levanta as mãos lentamente. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Grita,
mas a frase soa vazia, como o eco de um império que começa a desmoronar. A algema fria aperta seu pulso, e é nesse toque metálico que a verdade se impõe. O homem que zombou da justiça agora sente seu peso. O homem que acreditava ter o mundo aos seus pés agora encara o chão. Tudo que sobe, um dia despenca, diz o policial, enquanto o conduz para a viatura. Leila chora. Bruno chama pelo pai. Marco olha para o céu como se buscasse respostas, mas o destino não responde. Ele apenas observa e cobra. E enquanto o motor do jatinho ainda gira, o império de Marco Aurélio cai por terra. Mas essa prisão é apenas o começo. O que vem a seguir será ainda mais doloroso e transformador. O som do portão metálico se fechando ecoa como um veredito. Marco Aurélio está preso. As luzes frias da delegacia não têm piedade, iluminam cada traço de um rosto que sempre se achou invencível. Agora, marcado pelo medo e pela vergonha. Algemado, ele é empurrado para dentro de uma sala de concreto nu. Um advogado ao seu lado tenta costurar desculpas esfarrapadas, mas nem ele acredita no que diz. Há equívocos, meritíssimo. Meu cliente é um empresário respeitado. O delegado nem levanta os olhos dos papéis. Empresário? Ou criminoso de colarinho branco? O silêncio corta o ar quando a porta se abre e Tiago entra. Os passos são lentos, pesados. O olhar marejado. Você me ensinou a vencer, mas nunca disse que seria assim. A frase cai sobre Marco Aurélio como uma sentença. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tem resposta. O homem que usava palavras afiadas agora engole o peso de seus próprios atos. Do outro lado da cidade, Leila encara o espelho. A maquiagem borrada, o vestido luxuoso, tudo parece uma farsa. Onde foi que eu perdi o rumo? Sussurra, como quem procura no reflexo um vestígio da mulher que um dia acreditou no amor. Cada segundo dentro da cela é uma lição que Marco Aurélio jamais imaginou ter que aprender. O telefone toca, mas ninguém atende. Os antigos aliados se calam. Os investidores desaparecem. O império que um dia o colocou no topo, agora se volta contra ele como uma besta faminta, devorando cada centímetro do que restou de sua dignidade. Ele passa as mãos no rosto e encara a parede cinza à sua frente. Lembra de cada mentira contada, de cada vida que destruiu, de cada linha que cruzou acreditando que nunca seria cobrado. Mas a verdade está ali, nua e dolorosa. Tudo o que é construído sobre corrupção desmorona, sempre. E enquanto a noite avança e as grades permanecem trancadas, Marco Aurélio sente que o castigo que mais dói não é a prisão. É o desprezo no olhar do próprio filho. Mas o destino ainda não terminou de cobrar sua dívida. O que vem a seguir será a maior lição de todas. O tribunal ferve. Câmeras apontadas, microfones estendidos, telas ao vivo. Marco Aurélio entra algemado, sem corte no terno, sem brilho no olhar, sem aliados, sem fortuna, sem prestígio. O promotor dispara fatos como martelos. A defesa tropeça em desculpas que não se sustentam. Manchetes correm. Queda do magnata. A farsa acabou. Nas redes, a sentença moral já acontece antes do veredito. Na sala de estar, Raquel assiste à transmissão ao vivo e respira fundo. Ele achou que estava acima da lei e agora paga por tudo. O comentário não tem rancor, tem lição. Porque vale tudo não é sobre vencer a qualquer preço, é sobre o preço de tentar vencer sem valores. O juiz pergunta, o país escuta. A cada prova, a cada áudio, a cada contrato forjado, uma camada do mito cai. A arrogância que um dia debochou do país agora se converte em vergonha pública. E a vergonha, quando confronta a verdade, educa. No saguão, gente simples comenta: justiça demora, mas chega. Em casa, pais olham para os filhos e explicam: caráter é patrimônio que não se lava com dinheiro. O rosto de Marco treme quando a câmera aproxima. Ele pisca, evita encarar Tiago no banco do público. O filho segura as lágrimas. O silêncio entre os dois diz mais do que qualquer sentença.
Traição também é crime do coração. O juiz pede a palavra final do réu. O murmúrio se cala. Marco inspira devagar, como quem engole pedras. A sala prende o ar. Senhor Marco Aurélio, deseje dizer algo? Ele se levanta. Seus olhos varrem o país pela lente das emissoras. Leila estremece. O advogado sussurra, não, quase sem voz. Marco tira algo do bolso, segura firme, ergue a mão e surpreende até quem veio para odiá-lo. Porque mesmo atrás das grades, ele ainda guarda um último gesto. E o que ele faz agora vai virar o julgamento de cabeça para baixo. O portão da penitenciária se abre devagar, e o som metálico ecoa como um lembrete cruel. O poder não protege ninguém do peso da lei. Marco Aurélio surge ao lado de Leila, os dois de cabeça baixa, passos lentos, tornozeleiras eletrônicas cintilando sob o sol. A cena, transmitida ao vivo por todas as emissoras, silencia o país inteiro. Aquele que um dia debochou da justiça, agora caminha sob os olhos dela, não como um vencedor, mas como um exemplo do preço que se paga pela corrupção. Na calçada, olhares curiosos e julgadores se misturam. Uns apontam, outros sussurram. Mas a mensagem é a mesma. Ninguém está acima da lei. Ele achou que podia tudo, comenta uma senhora, apertando a bolsa contra o peito. Agora paga por cada lágrima que causou, responde outra com a voz embargada. Bruno, pequeno demais para entender a gravidade da cena, segura firme a mão da mãe. Os olhos confusos buscam respostas que ela não tem coragem de dar. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurra Leila, embora nem ela acredite nessas palavras. À distância, Tiago observa o pai sair pelos portões. O olhar é firme, resoluto. Não há ódio, apenas a decisão de seguir por um caminho completamente oposto. Ele dá as costas e vai embora sem dizer uma palavra, porque às vezes o silêncio é o grito mais alto. O que antes era arrogância, agora é lição. O que antes era império, agora é ruína. E o que antes parecia invencível se curva diante da única força que nunca falha, a verdade. Porque o poder pode comprar privilégios, a ganância pode erguer castelos, mas nenhum deles resiste ao tempo, à justiça e às consequências. E enquanto Marco Aurélio e Leila desaparecem pela rua em passos lentos, o país entende que essa história não termina aqui. Este não é o fim, é apenas o começo de algo maior. A certeza de que o mundo pode ser injusto, mas a justiça sempre encontra o seu caminho.